pandemia vinha todo mundo sentado, mas agora tá vindo todo mundo em pé, lotado, né? Preciso vir, né? Preciso vir porque, né, tem que trabalhar, né? Agora eu vou pegar o metrô sentido Sé, centro de São Paulo. Infelizmente, nós não temos condições nenhuma para viagem. Eu limpo os terminais, então eu tenho muito contato com todo mundo, tá? Então eu acho que isso que eu peguei, esse vírus. Considerando quem anda a pé, de bicicleta, de moto, de automóvel e de transporte coletivo, este último corresponde a pouco menos de 1/3 das formas de locomoção no Brasil. Os ônibus são os meios de transporte mais usados pela população. Trens e metrôs, juntos, representam apenas 12%. E apesar da extensa faixa litorânea e da maior reserva de água doce do mundo, o uso de barcos e balsas ainda é muito pequeno. Nós investigamos os riscos e as adaptações no transporte coletivo brasileiro depois do surgimento da Covid-19. Trabalhadores do setor, usuários e especialistas em mobilidade mostram o que ainda precisa ser mudado e que inovações e cuidados desenvolvidos por causa da pandemia devem ser permanentes. Saindo agora de casa, 5h30 da manhã, subindo para a parada para pegar o ônibus que nos levará até a Asa Sul. Trabalho atualmente como operador de segurança em um hospital privado da Asa Sul e gostaria de mostrar um pouquinho como é a minha rotina, o meu deslocamento até o serviço com o novo coronavírus. Durante as medidas de distanciamento social, as cidades brasileiras passaram por redução do transporte coletivo. Com a flexibilização da quarentena, a frequência dos ônibus e o número de usuários voltam gradativamente, inclusive em lugares que passaram a liderar as estatísticas da Covid-19 no meio do ano, como o Distrito Federal. Falando nos ônibus, eu confesso que a gente fica com um pouco de medo, apesar de precisar usar. Algumas pessoas ainda resistem em deixar os vidros abertos. Quem deixa de utilizar a máscara, o próprio cobrador, o motorista, tendem a pedir a utilização, deles fazerem uso. Mas ainda assim tem pessoas que entram talvez tossindo e a gente tem muito cuidado dentro do ambiente de trabalho. Agora no ônibus a gente não tem controle, né? Cada um por si. O receio de Gabriel em relação ao potencial de contágio nos ônibus, terminais de transporte e espaços públicos em geral encontra fundamento em um trabalho de campo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. A gente não estava vendo, né, na literatura trabalhos focando em amostras ambientais, né? E aí decidimos então fazer essa pesquisa em regiões próximas ao hospital. O ônibus vem lotado. Muitas das vezes aí horário de pico mesmo, querendo ou não, tá em contato com outra pessoa, sem encosta. A gente chegou no ponto de ônibus, a gente procurava aqueles que não, no momento não estavam com pessoas, né? Então a gente passava o que a gente chama de swab, como se fosse um cotonete, né? E a gente coloca isso numa solução de inativação. Então foram 117 amostras, a gente teve uma positividade de quase 20%. E a gente avisou para a Prefeitura de Belo Horizonte e falou assim, bom, então informe para a gente os que nós vamos providenciar higienização do local. E aí a gente voltou, fez a coleta nos mesmos pontos e trouxemos para o laboratório e aí a gente não encontrou. A atuação, né, dos atos de higiene funcionaram no local. As medidas mais importantes para diminuir a contaminação é, se possível, evitar horários de pico,
onde o transporte vai estar mais cheio e a chance de contaminação é maior. Usar sempre máscara durante o transporte e, como é inevitável o toque em superfícies, sempre higienizar a mão, levar consigo um álcool em gel e higienizar a mão com frequência, evitando levar a mão à boca e aos olhos. A gente só fazia a limpeza nos ônibus quando paravam à noite. Hoje não, hoje a gente faz o processo o dia inteiro, em todos os terminais. Precisamos reforçar a nossa equipe, contratamos mais pessoas para fazer essa higienização. Em todos os terminais, a cada vez que o ônibus parar lá e antes de uma nova equipe assumir o ônibus, é feita a higienização. A gente introduziu o quaternário de amônia, 5ª geração, e ele tem uma eficácia muito boa em relação ao coronavírus. Inclusive os nossos motoristas e cobradores, todos eles têm um borrifadorzinho com esse produto para fazer a higienização no seu local de trabalho. Que soluções vocês desenvolveram para melhorar a segurança nos ônibus? São soluções que elas vão inibir não só o vírus, que hoje é o nosso foco, mas elas vão ajudar a minimizar muitos outros tipos de bactérias, fungos que podem ser trazidos dentro do ônibus pelas pessoas. Os tecidos com aditivos antimicrobianos para ser aplicado nos componentes do veículo. O desenvolvimento de novos produtos em relação a cortinas, capas com aditivos antimicrobianos. Nós fizemos uma parceria também com a Universidade aqui de Caxias do Sul, né, para que todas essas ações fossem testadas e validadas. Filtros, né, de alta eficiência já são utilizados em aviões, né, assim como são utilizados em blocos cirúrgicos, né, em salas cirúrgicas, né. A luz UV, né, a UVC, né, que ela é conhecida já há muito tempo, né. Então, um determinado comprimento de onda, ela tem um efeito germicida, né. Apesar desses esforços, a convivência dentro dos ônibus ainda é um grande desafio. Eu moro com a minha mãe e minha avó. A minha avó já é de idade, está chegando aos seus 90 anos, então já é grupo de risco de cara. Lá em casa, somente eu, que estou saindo, trabalhando, continuei minha rotina normalmente, né, por conta da pandemia, apesar disso, mas eu tenho que tomar cuidados quase triplicados ao retornar para casa e me manter em casa também. Nós considerarmos aí o transporte aeroviário, o transporte sobre trilhos, metrô, trens e principalmente o transporte público de ônibus, nós vamos observar que eles têm uma capacidade de contaminação muito grande, porque aglomeram pessoas vindas de diferentes localidades, sentam, pegam nas coisas, conversam, falam ao celular. Aqui se optou por se parar o transporte público. E isso teve um efeito negativo do ponto de vista social, uma vez que dificultou a capacidade de ir e vir das pessoas. O transporte público, ele é um direito das pessoas, né? Em especial as pessoas que não têm carro, as pessoas de mais baixa renda, que moram mais longe dos centros urbanos, essas são as pessoas que acabam realmente pagando o preço. Você acaba sendo mais duro com quem mais precisa. Por outro lado, conseguiu deixá-las em casa. Todos os dias eu faço trajeto do meu trabalho a pé, né? Que agora que não tem ônibus. Então, assim, são 6 km até conseguir chegar ao ponto onde que eu pego uma carona para aí poder chegar em casa. É meio difícil, mas assim, é para o nosso bem, para a nossa saúde. A gente tem algumas dificuldades às vezes de atravessar alguma marginal, algum setor. Na segunda quinzena de junho, depois de 3 meses totalmente parados, os ônibus voltaram a circular na capital catarinense. Os moradores têm que sentar sempre na janela, né? O horário do transporte coletivo também foi
reduzido para o horário de sábado. Fica um pouco difícil para a gente que é trabalhador, que trabalha de segunda a segunda. Aqui em Florianópolis, ônibus e alguns estabelecimentos comerciais contam com este QR Code. Na entrada, o usuário do transporte ou o cliente deve apontar para ele e assim fazer o check-in. Aí o sistema cruza as informações e avisa as outras pessoas que também fizeram check-in se algum desses foi diagnosticado com a Covid-19. Além do aplicativo, que ela também está disponibilizando os ônibus o álcool em gel. Os terminais também possuem essas torneiras aqui com água e sabão, né, papel toalha. Ali são funcionários do transporte coletivo aqui de Florianópolis, todos muito próximos, né, fora a fila, todo desorganizado, o pessoal passando muito próximo. Tinha pessoas comendo também e outras coisas. A fiscalização lá, mas não dá conta de suprir todo no terminal, né. Santa Catarina, que até junho vinha apresentando baixa taxa de contaminação, se tornou um dos estados com maior crescimento de mortes pela Covid-19. Em 20 de julho, os ônibus pararam novamente. Nós tivemos o retorno do transporte público, nós tivemos também a chegada das baixas temperaturas, então isso acabou aí ocasionando um aumento no número de casos, que é o que nós estamos assistindo hoje, né? Quando eu era garoto, eu estudava de manhã e levava a marmita para o meu pai em Brasília. Eu sentava nesse banco dali e ficava admirando o motorista. Então, desde pequeno, eu sempre quis ser motorista. Até o final de junho, o prejuízo das empresas de ônibus coletivos urbanos do Brasil já ultrapassava 3 bilhões e 700 milhões de reais. Por dia, 30 milhões de passageiros deixaram de utilizar este transporte. As empresas demitiram mais de 2.700 funcionários e suspenderam mais de 9 mil contratos de trabalho. Eu carregava 200 passageiros em 2 meia viagem, hoje eu carrego 50. Ótimo para o passageiro, né? Que é mais confortável, tranquilo, mas em questão da empresa ela sentiu muito, caiu muito o lucro. A lotação hoje está restrita aos horários de pico. Ao longo do dia, o transporte coletivo ainda não recuperou o número de usuários. Na média nacional, a redução de passageiros neste momento é de 60%. Você faz essa linha há quanto tempo? 6 anos, desde que você entrou? Desde que eu entrei. Então provavelmente você já tinha os passageiros conhecidos. Todos conhecidos. Fiz esse WhatsApp da linha em 2018. Aí as pessoas me mandam, às vezes até no privado, falam assim, poxa, filha, tá tão difícil. Eu em casa, trabalhando em casa, muitos passageiros, os clientes foram mandados embora. Aí caiu muito, nossa, é muito triste. A tendência é aumentar o número de vítimas da doença pelo fato de ter muita gente agrupada dentro do carro. Eu nunca entendi ainda qual é a dificuldade dos setores públicos e privados adotarem, por exemplo, escalas de trabalho em horários diferentes, que poderia evitar esses horários de pico que a gente sempre vê nas cidades. O sindicato fez um pedido para todas as empresas colocar uma proteção ali na área onde fica o motorista e na área onde fica o cobrador. Espero que quando amenizar essa doença, a empresa continue com essa proteção lá. Acho que essa proteção aí vai inibir a contaminação não só da Covid-19, mas de outros vírus que vêm por aí. Apesar dos cuidados, motoristas e cobradores não se sentem protegidos, principalmente diante dos registros de rodoviários mortos no Distrito Federal. É uma situação delicada porque existe o manuseio de dinheiro, mas todo cuidado é insuficiente, que você pode se contaminar. A nossa categoria já perdeu 8 companheiros vítimas da Covid-19.
temos vários infectados, é que não há testagem para a nossa categoria. A nossa categoria é uma categoria de linha de frente, que mexe com o público. Os responsáveis pela limpeza das plataformas para estacionamento de veículos também são funcionários das empresas de ônibus. É o caso da Francisca, que há pouco mais de um mês foi infectada pelo novo coronavírus. Eu tive bastante ruim. Deu pneumonia, né, os rins atacou também, então minha foi bem agressiva. Cada terminais que eu vou, eu pego ônibus, né? Então, tem muitas pessoas, né? Então, muito contato. E no meio nosso aqui tem bastante gente que está com suspeita, doente também. Vocês almoçam juntos, né? Então ficam juntos numa salinha pequena. A maioria às vezes está e não sabe, né? A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Governo do Distrito Federal informa que os testes rápidos para detectar a Covid-19 nos colaboradores foram suspensos por uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O tribunal considerou que existiram problemas de contratos e licitações, mas já autorizou a retomada da compra dos testes. Uma região metropolitana de 22 milhões de habitantes como São Paulo. Como é que você imagina que vão transportar as pessoas? Se eu pegar o ônibus urbano e falar assim, olha, eu vou limitar aqui o ônibus urbano, só pode andar um passageiro sentado em cada banco duplo e assim, tal. Aí eu te pergunto, quem paga a conta? Entendeu? E a tarifa vai refletir isso? No primeiro momento, certamente haverá grande fluxo de veículos nas ruas, de transporte individual. E aí elas começam a pesar, peraí, agora eu estou levando 2 horas, 1h30 para chegar no meu trabalho, eu vou voltar para o metrô, que eu vou levar 50 minutos. Moro aqui em Itaquera, São Paulo, Zona Leste. Vou mostrar hoje um pouco da rotina em meio à pandemia. Para começar, já peguei uma carona com um amigo aqui, o Leandro. Estou indo pro metrô agora. O transporte público ele faz parte da minha rotina praticamente no dia a dia, né? Eu efetuo as vendas pela internet e combino com o comprador de entregar nas estações de metrô. Reduziu muito as vendas, então eu tenho que ir o tempo todo de acordo com o cliente, né? Muita gente não quer sair de casa, outros deixam de comprar, né? Por causa devido à entrega, de ser no metrô. Hoje em dia o metrô está bem reduzido o número de pessoas, né? Mas mesmo assim continua sempre cheio. O horário de pico continua a mesma coisa. Tem uma cabine que você passa nela, ela joga o álcool do pescoço para baixo, né? Só que não é obrigatório, é opcional. Então o número de pessoas é bem baixo que passa na cabine. Quantas horas por dia você fica dentro do metrô ou passa por uma estação? De 4 a 8 horas. Mesmo tomando todos os cuidados, precauções, eu não me sinto seguro, porque a gente não sabe, né? Se as pessoas também estão tomando os cuidados e precauções. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, as medidas de higienização dos veículos e estações foram intensificadas com álcool 70% ou água sanitária. Além disso, várias alternativas estão sendo testadas, como robôs que pulverizam desinfetantes. A insegurança em relação ao transporte coletivo gerou insatisfação também no interior do Pará. Quilombolas pressionaram o governo local para a realização de testes de Covid e, quando finalmente conseguiram, souberam que todos os casos suspeitos seriam levados juntos no mesmo ônibus para fazerem os testes na sede do município de Moju. Pessoas que estavam já cometido a doença ou com suspeita se negaram a se deslocar aí nesses transportes até o município.
A comunidade instalada de Jacondaí, ela fica a 43 quilômetros da saída do município e 84 quilômetros da capital do nosso estado, que é Belém. O acesso à comunidade se dá através da estrada de chão, que nós conhecemos como Rodovia dos Quilombolas. Tem aproximadamente 120 famílias. Veio um transporte coletivo escolar, foi para levar o povo que tinha sintomas para uma consulta médica. E realmente não foi ninguém por conta de que da aglomeração de mesmo suspeita que não podia estar aglomerado. Eu queria fazer os testes, mas não quis correr risco. A Prefeitura de Moju explicou em nota que é mais viável transportar os moradores das 16 comunidades quilombolas até o centro da cidade em ônibus, com todas as medidas de higiene e protocolos de segurança, do que levar o atendimento até eles. Informou ainda que está seguindo todas as recomendações de combate ao coronavírus determinadas pelas autoridades de saúde. Foi tomando remédio caseiro, remédio comprado na farmácia, mas graças a Deus me curei. Também no Pará, muita gente se desloca para a capital Belém em barcos coletivos. Agora o pessoal está mais agasalhado em casa, não estão mais viajando. Aquele fluxo de gente que nós tinha, que ia passear, que ia para casa de parente, ia para a praia, balneário, diminuiu a faixa dos 40%. Para os empresários é muito prejuízo, Nós tem que viajar porque tem que ganhar alguma coisa, funcionário tem conta para pagar, funcionário para pagar, né? Porque a lei agora é que não pode ligar o ar, não pode fechar a lancha, tem que ser a lancha aberta, arejada, tá dentro? Podia circular. Todo tempo tá com álcool ali, tá bem, dentro da lista tem álcool, tá bem para o passageiro. Na viagem que eu vim, eu não vi ninguém passando álcool. E nem distanciamento de 1 metro de cada um, não. O barco estava com a lotação dele permitida, estava todo mundo 3 fileiras, um sentado do lado do outro. A mesma coisa acontece em uma importante travessia no Rio de Janeiro, que liga a cidade à ilha de Paquetá. Na parte da manhã, onde principalmente existe um aglomerado muito maior de pessoas que vão ao Rio para trabalhar, a barca geralmente é pequena, nunca manda uma barca maior e é difícil, né, o distanciamento social. Final de semana, por exemplo, é 5 horas e a outra só 10 horas da noite, quer dizer, é inviável. Quem trabalha no Rio? Eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. A CCR Barcas esclarece que os horários na linha Paquetá estão de acordo com o decreto estadual de enfrentamento do novo coronavírus. Para evitar aglomeração, os bloqueios estão programados para que o número de passagens seja igual ao número de assentos. Muitos cariocas também dependem do trem urbano, que está com ramais reduzidos. Em geral, eu saio para trabalhar em torno de 6, 6h10. São em torno aí de 9 estações, entre o Meier e a Vila Militar. O alto-falante aqui acabou de anunciar que vai demorar mais 14 minutos para chegar. Os trens aqui no Rio sofreram uma modificação. Um dos ramais foi extinto e o outro ramal está suprindo a necessidade desse ramal que foi extinto. Só que isso tem causado problemas constantes de atraso e os trens estão mais cheios. Então você agora demora muito mais para ir para o trabalho, demora mais para voltar para casa. A Supervia informa que não houve extinção do ramal, mas uma interligação. A decisão foi baseada em estudos que evidenciaram a necessidade de equilibrar a operação dos trens, para oferecer mais lugares e evitar paradas na sinalização. Alguns ramais usam linhas diferentes, o que está garantindo 522 mil lugares a mais nos dias úteis. A taxa de ocupação média segue abaixo do patamar máximo de 50% estabelecido pelo decreto estadual. Sobre os atrasos, o Centro de Controle Operacional acompanha a movimentação dos trens para que a circulação mantenha o maior nível de regularidade.
Até na minha filmagem vai aparecer ambulante com máscara, mas assim, a maioria está sem máscara. E não só está sem máscara, como eles estão gritando. Nas estações foram colocados uns totemzinhos com álcool, né? Mas é assim, funciona ali de 7 às 8, depois ninguém repõe. Depois da catraca tem uma porta giratória, né, de ferro. Só aquilo ali te obriga a ter que botar a mão, né? Não só toca com a mão, mas com o corpo inteiro ali. Os transportes públicos, eles já não eram muito sustentáveis antes da pandemia e essa nova doença veio para descortinar isso, né? Há outros vírus por aí que a gente nunca conseguiu se livrar deles por completo. Então, sim, as medidas de adaptação devam vir para ficar. E quando eu chego em casa, eu tenho uma criança pequena, acabou de fazer 2 anos, e minha esposa, né? E é claro que você tem vontade de chegar, abraçar, né? Você não vê o filho o dia todo, a esposa, mas não, é tirar o sapato, deixar um cantinho bem escondidinho, correr pro banheiro e tomar seu banho, sabe? Uma vez o cara foi falar lá pro rapaz que estava errado a máscara, saiu maior confusão dentro do metrô. Parece que o povo tá mais estressado ultimamente. Até porque se chama coletivo, é de todos. E por ser de todos, temos que cuidar, né? Não só de nós, mas também do outro. É importante cuidar do outro.